Pois bem, amigos, queria compartilhar com vocês aqui a respeito da condenação que foi feita à devoção à Divina Misericórdia, né? O Diário de Santa Faustina foi incluído no rol de livros proibidos em 1950. Queria compartilhar com vocês uma análise do contexto histórico, social, político, antropológico, porque tudo isso conta quando você vai interpretar um documento. No caso, foi o decreto da Congregação da Doutrina da Fé, em 1950. Fazendo uma pesquisa aqui no meu notebook, fazendo algumas anotações, queria compartilhar com vocês para a gente contextualizar tudo isso. E aproveitar para dar uma resposta também a alguns amigos que desde 2013, 2014 me mandam alguns questionamentos, alguns fazem algumas acusações, dizendo que quem vota no PT está excomungado da igreja também. Quem é comunista está excomungado da igreja também. E é um decreto também de 1949, vejam bem, muito próximo da condenação da igreja à Divina Misericórdia. Foi em 1950 e o decreto da Congregação da Doutrina da Fé condenando o comunismo foi em 1949. Pois bem, por que é importante a gente dizer isso? O decreto existe realmente. Os dois decretos existem. A bula papal, condenando a Divina Misericórdia, o diário, e condenando o comunismo. Mas por que é interessante a gente colocar isto num contexto histórico? Antes de eu falar, eu quero dizer também uma coisa. As correntes, né, que existem dentro da política, das ideologias de luta, por exemplo, a corrente trabalhista não é a mesma da corrente comunista, é diferente. Por exemplo, PT, Partido dos Trabalhadores, PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? PCO, Partido da Causa Operária, é diferente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, são correntes diferentes. Né? O trabalhismo surgiu na Inglaterra no século XIX, no século XVIII, né, junto com a Revolução Industrial, onde funcionários, trabalhadores eram obrigados a trabalhar até 18 horas, sem alimentação, sem condições de higiene. Então, uma resistência dos trabalhadores à dominação capitalista industrial que surgia naquela época. Diferente do comunismo, que é uma doutrina ideológica surgida lá por o alemão Engels, né, que foi exportado, né? Marx exportou junto com Engels e foi praticada por Lenin, principalmente na Rússia, né? Mas veja bem, o que é importante a gente discutir tudo isso? Primeiro, para dizer que trabalhismo é diferente de comunismo, então o fato de apoiar o PT, o Partido Trabalhista, não tem nada de a ver com comunismo, é importante ficar claro isso. Né, são coisas diferentes. Seria como eu pegasse adventista de sétimo dia, uma pessoa que não é católica, eu pego para um indígena, mostro para ele a doutrina dos adventistas do sétimo dia de uma forma geral, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, os anglicanos, os protestantes e calvinistas, os luteranos, né, os católicos ortodoxos russos, católicos ortodoxos armênios, católico apostólico romano. Aí um indígena que não conhece nada de cristianismo fala, não, mas isso tudo é igual, tudo a mesma coisa, que ele não vai ter tempo de estudar os detalhes de cada um. Quem é a pessoa que diz que o Partido dos Trabalhadores, Trabalhista, o PDT é a mesma coisa de comunismo, também está fazendo esse mesmo papel. É porque não conhece e joga tudo dentro do mesmo caldeirão. Mas não é. Bom, primeiro, o decreto condenando a devoção à Divina Misericórdia ele é de 1950. Colocou o Diário de Santa Faustina no rol de livros proibidos pelo catolicismo, pelo católico, né? E o católico não poderia ler. Os livros proibidos da igreja. Em 1949, a Igreja Católica condenou o comunismo. Vejam que é muito próximo. E por que é importante a gente fazer uma análise histórica do fato? Veja bem, Santa Faustina nasceu em 1880 e poucos, né? 1800 e pouquinho, 1818, parece que morreu em 1905, né? E nasceu na Polônia. Na Polônia, importante saber disso, nasceu na Polônia, bem pertinho lá da Rússia. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, né, depois a ascensão do nazismo, Hitler, que também é diferente de comunismo, né? Outra bobagem que ensinam por aí, Hitler era comunista, socialista, não, outra diferença, nazismo não tem nada a ver. O comunismo russo combateu o nazismo dos alemães. Hitler mandava matar comunistas, é diferente. Veja bem, depois da Segunda Guerra Mundial, então, Santa Faustina nasceu, escreveu o diário, teve as visões, aparições de Jesus, da linda devoção à Divina Misericórdia, da qual eu sou devoto. Jesus, eu confio em vós.
Depois que ela deixou todos os escritos, pediu que se pintasse o quadro. Então, em 1918, a Primeira Guerra Mundial, depois em 1930, 38, a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, o nazismo se espalhou por toda a Europa praticamente, dominou quase todos os países europeus. E aí então Estados Unidos de um lado, representando o mundo, junto com a Inglaterra, representando o mundo capitalista, e Rússia de outro lado, representando o mundo comunista, né? Começam a lutar contra o nazismo. E veja bem, os Estados Unidos começam a libertar a parte ocidental e a Rússia a parte oriental. A Rússia teve um papel preponderante na vitória sobre o nazismo, até mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos são muito bons de propaganda, os filmes de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chegando, o resgate do soldado Ryan, atrás das linhas inimigas, sempre são os grandes, né, os maiorais. Mas a Rússia teve um papel tão preponderante, ou até mais preponderante que os Estados Unidos para a vitória sobre o nazismo. E aí os Estados Unidos começam a libertar a parte ocidental e já no último ano vai libertar a Itália, a vitória sobre a Itália. Até a Força Expedicionária Brasileira ajudou nessa libertação, fiz um trabalho sobre isso. Mas veja bem, quando ele liberta a Itália, né, do fascismo de Mussolini, né, e do nazismo aliado de Hitler, o que é que acontece? Os Estados Unidos passa a influenciar o mundo da Itália, o mundo capitalista. Né? Só um minuto. Ele começa a influenciar esse mundo capitalista. Estou gravando um vídeo aqui de aula para o pessoal. E aí, veja bem, Roma, Itália, Vaticano, que estão, né, sob a influência dos Estados Unidos, depois que acontece essa libertação do mundo capitalista, então passa a influenciar assim, os pensamentos capitalistas. E aí vem, então, o Papa da época, Pio XII, né, e faz a condenação do comunismo, que é do outro lado do mundo. Por quê? Após a vitória sobre o nazismo, o mundo, a gente chama que o mundo ficou numa divisão chamada bipolaridade. De um polo ficou a Rússia comunista, coordenando os países da União Soviética, e do lado o mundo capitalista, liderado por Estados Unidos e Inglaterra. E aí começou a existir o quê? Essa bipolarização, o que chamamos de Guerra Fria. A Rússia, né, e os Estados Unidos que se ameaçavam o tempo todo de destruir, enviar e lançar bombas atômicas e destruírem uns aos outros, e começa essa luta ideológica também para se implantar o comunismo de um lado e o capitalismo do outro. A igreja, estando no mundo capitalismo, o Vaticano e o Papa, não poderia deixar de ser diferente, emitiu um decreto condenando então o comunismo. Porque as decisões do Papa, muitas vezes são decisões também políticas, porque o Papa, além de líder espiritual da igreja, sim, inspirado e usado pelo Espírito Santo de Deus, né, ele também é um líder político. E muitas vezes, como líder político, ele tem que tomar decisões políticas. Mas por que isso tem a ver com a condenação da devoção à Divina Misericórdia em 1950? Santa Faustina nasceu na Polônia. Quem libertou a Polônia do nazismo foram os russos comunistas. E depois que libertou, a Rússia ela instaurou ali o comunismo durante um período de estabilização da Polônia. Assim como os Estados Unidos ficou intervindo, né, como interventor na Itália durante vários anos ainda, depois que expulsou o Hitler, para poder reestruturar o país, econômica e tal, politicamente, reconstruir todas as forças armadas, tal, reconstruir toda a estrutura do país. Política administrativa e infraestrutura. A Rússia fez isso na Polônia, onde era Santa Faustina, de onde tinha vindo o Diário de Santa Faustina. Então não poderia ser diferente que a medida de Roma, a medida do Vaticano, seria essa de condenar. Porque como é que a igreja então iria aceitar que do mundo comunista, né, do mundo socialista, poderia sair uma santa com uma devoção à Divina Misericórdia tão bonita, tão maravilhosa, tão profunda de acolher as pessoas chamadas à misericórdia de Jesus, mas do mundo socialista, do mundo comunista. Então essa condenação era de se esperar. E aí depois, quando isso mudou? E acredito eu que mudou quando no ano 2000 o Papa Karol Wojtyła, um polonês, também conterrâneo de Santa Faustina, nomeado Papa João Paulo II, ele, conhecedor da devoção da Divina Misericórdia, ele pega esse livro proibido, retira do rol de livros proibidos da Igreja Católica e proclama aí a santidade de Santa Faustina, declara ela como santa da Igreja Católica
e traz a devoção à Divina Misericórdia para a Igreja Católica, o centro da Igreja Católica, que se esparramou pelo mundo inteiro. Então veja bem, muitas vezes as nossas conclusões precipitadas ao dizer que isso é aquilo é isso, sem um conhecimento histórico do porquê as coisas foram acontecendo, né, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. E a gente vai se sente no direito de julgar as pessoas porque a gente acha que a gente está certo. A gente julga o irmão, julga o padre, julga o bispo, julga até o Papa. E aí, a gente julga até o Papa, porque a gente tem certeza que a gente está certo. Às vezes o garoto que se converteu há 2, 3 anos, está caminhando com Cristo e está certo. A gente tem que repudiar, tem que rejeitar tudo aquilo que é do mundo para a gente fazer essa conversão. É isso. É justamente começar a caminhar no caminho contrário do que a gente estava. Isso é muito importante. Agora veja bem, a gente não pode simplesmente desprezar o conhecimento dos outros, a vida dos outros, a história dos outros, a autoridade do Papa, do Bispo, chamá-los de comunista, de socialista e dizer que isso é assim porque e acabou. Assim como, por exemplo, na justiça hoje, né, tem um juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau, que parece que tudo que é justiça no Brasil gira em torno dele. Na Igreja Católica também nós tivemos isso. As questões políticas aí, tem um padre chamado Padre Paulo Ricardo, me parece, ele cooptou toda essa discussão para ele e tudo que ele diz é tido como verdade. E às vezes tem algumas coisas que ele falou e que falou de forma, não sei se muito clara ou pouco entendida pelas pessoas e da forma como falou, que as pessoas tomaram isso como verdade plena e passaram a condenar qualquer tipo de pensamento. E às vezes não deixaram de fazer essa análise histórica, antropológica, social da época, política da época em que esses decretos foram assinados. Não fez a devida diferenciação entre o que é um pensamento de esquerda, né, os merovingios e os carolíngios lá da França, né, lá que sentavam à direita e à esquerda, uns defendiam umas ideias, outros defendiam outras. Né? Não, então, assim, as pessoas não têm conhecimento desses conceitos e tomam essas medidas. Para encerrar, vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, o número 24, deixa eu pegar aqui, no Catecismo da Igreja Católica, para a gente ler que a Igreja Católica, ela condena sim o socialismo e condena também o capitalismo, certo? O número 2425 do Catecismo da Igreja Católica, que é uma doutrina mais recente, mais contemporânea, ele fala o seguinte, no número 2425, a Igreja rejeitou ideologias totalitárias, ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Ótimo. Beleza. Mas, por outro lado, a Igreja recusou na prática do capitalismo o individualismo, o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, ou seja, o mercado, né, que é o capitalismo, acredita no capital, na livre concorrência, cada um ganha dinheiro ao seu jeito, ao seu modo, não importa que alguns tenham bilhões e bilhões e outros morram de fome. A Igreja rejeita isso também do capitalismo. E aí ela fala, regular a economia só pela planificação centralizada perverte a base dos laços sociais. Então a Igreja não acredita numa economia totalmente planificada. Mas regulá-la também só pela lei do mercado, né? Que aquele que pode mais ganha mais, é faltar à justiça social. Porque há numerosas necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. A Igreja não aceita como doutrina válida aí, como algo nem o comunismo e muito menos o capitalismo. A Igreja propõe a doutrina social da Igreja, que é um outro estudo, mas eu queria gravar esse vídeo somente para responder aos meus amigos que me enviaram esses questionamentos, dizendo que o Papa é comunista, o Papa é socialista, que tem o decreto e tal. E aí eu trouxe essa questão da devoção à Divina Misericórdia para o centro do debate, para vocês entenderem que as coisas não são assim não. A gente pode ser um pouco mais tolerante com as pessoas e aceitar mais as opiniões dos outros. E é isso que o Papa Francisco tem nos ensinado tão bem. Um grande abraço.